Gostaria de saber sua opinião sobre os atos do dia 29. Devemos participar com segurança sanitária? Teve mais uma pergunta sobre isso, deixa eu só ler, do Laércio Nascimento. Doutor Eurico, estamos no momento de fazer manifestações como a do dia 29. É ótimo o seu doutor Eurico aqui, porque ele fala de política também, ele assiste a TV 247, então ele vai ter uma opinião que, apesar de ser médico, ele vai ter uma opinião política também, né? Então, gente, eu estava ouvindo antes, quando eu estava vindo para casa no carro, o Aroeira falando com a Daiane e com o Rodrigo, e o Aroeira falava que talvez o governo federal seja mais virulento do que o vírus, né? Então, eu acho que a gente tem que usar todos os cuidados, manter a distância, usar máscara, usar face shield. Face shield é muito importante, tá? Então, aquele negócio que você põe na cara que é transparente aqui, tá? Mais a máscara. Se for preciso, dupla máscara, se você não tiver a N95, que é a indicada. Um vidro de álcool gel no bolso, se agasalhe bem, que vai estar frio, provavelmente, aqui em São Paulo, pelo menos. Põe a roupa, um casaco, põe a mão no bolso e vai em frente. E fica mantendo a distância e tudo. Eu acho que não é fácil. Eu não estou falando que é fácil. Porque numa manifestação dessa tem, de fato, aglomerações. Só que vocês veem que a extrema-direita ela aposta na aglomeração, né, por um sentido nefasto, que é o sentido da transmissão. E a gente vai ter que ir para a rua para tentar barrar isso aí. Porque não vai dar para ficar fazendo só ato pela internet. Imaginem isso, né? Agora, talvez a gente não devesse fazer esses atos nos locais onde a coisa está mais crítica, né? Tipo, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, eu acho que vai ser difícil ter ato. Aqui, na verdade, não é uma cidade muito propensa a atos públicos, porque é uma cidade de predomínio PSDBista e coxinha, né? Mas eu devo dizer para vocês que eu fico dividido, meu coração é partido ao meio, porque eu acho que tem que ir para a rua, eu vou, né? Mas eu já fui vacinado, então, para mim, é mais fácil eu assumir esse risco. Mas eu irei. Só que eu vou tentar me proteger do máximo possível, mas se tiver alguma coisa aqui, eu irei. E tem toda uma população já vacinada, né? Tem um público do 247 aqui que já tomou as 2 doses e que pode representar, talvez, aqueles que não podem. Mais frágeis e que não tenham tomado ainda e que não podem ir, né? Então, esse é um ponto importante também. Vamos fazer até um corte da sua resposta aqui para as recomendações das manifestações. Gisele, deixa eu só falar só um dado importante sobre isso, que é importante frisar para as pessoas entenderem. A coisa mais importante de todas, depois da vacina, número 1, vacina. Número 2, máscara. Máscara. Se todo mundo tiver de máscara, a troca de secreção, que são as gotículas, é muito pequena, é muito menor. Corretamente abole praticamente a chance de transmissão. Ficam as mãos. Então, aí a hora de limpar com álcool gel e não levar a mão ao olho. Para isso, o face shield. Então, eu uso óculos, quase nunca eu levo a mão ao olho, porque tem um óculos no meio. Mas, para quem não usa óculos, aquela máscara que é o face shield, ajuda muito, né? A Virgínia Maria Medeiros pergunta aqui, doutora Arruda, por gentileza, como avaliar a proposta da doutora Morte Mayra na CPI do genocídio sobre liberar as aulas para criancinhas, pois a imunidade de rebanho por contágio em uma população com poucos riscos seria aconselhável? Então, essa questão da imunidade de rebanho é uma questão criminosa que eu acho que deveria ser mais perseguida até na CPI para documentar a intenção de fazer a imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho, gente, existe para doenças que não têm vacina e especialmente para doenças que não matam, né? Então, você tem uma doença leve, como resfriado, por exemplo. Não existe vacina para resfriado. Então, você espera o quê? Que as pessoas, com o passar do tempo, com os anos da vida que vão passando, as pessoas vão adquirindo imunidade, de modo que você vai ficando mais velho e vai tendo... Porque você já teve tantos que você agora sobram menos vírus para você ter. Mas isso não pode ser, esse raciocínio não pode ser aplicado no caso de uma doença dessa, como a Covid, que tem uma mortalidade significante. Porque você está decretando que várias pessoas vão morrer, muitas pessoas vão morrer. Só para demarcar que agora tem mais casos em professores do que em profissional de saúde. Então, abre as escolas, as crianças vão para a escola e
Olha, tá cheio de crianças excretando vírus assintomático. Eu sei porque eu estou fazendo estudo aqui e eu tenho a documentação disso, tá? Crianças de 5 a 12 anos e que estão excretando o vírus. Elas são assintomáticas, não estão sentindo nada, estão brincando no parquinho, tá? Isso é muito curioso até, porque significa o quê? Que essas crianças têm o quê que os adultos não têm, que eles têm tão pouca manifestação de doença. Eles têm pouca manifestação de doença, sim, possivelmente porque eles têm mais resfriado por coronavírus endêmico e há uma proteção cruzada entre os coronavírus e talvez isso seja a causa da proteção dessas crianças contra doença grave. Mas elas espalham o vírus para a professora leva para casa, para a mãe dela, para o pai dela, para os irmãos delas, etc. Então já tem bastante familiares de professores e professores doentes e afastados das escolas por causa disso. Ela até trouxe um entendimento, assim, que era bem no início da pandemia, né, que não se sabia muito bem o que acontecia com as crianças, né, achava-se que as crianças não ficavam doentes, ou que não transmitiam, que eram assintomáticas, Transmitem, enfim. sim. Transmitem. E aí isso já foi superado faz tempo, né, mas ela agora, traz. Essa senhora, ela é uma pessoa, não sei, problemática mesmo, porque, veja só, ela é médica, né, mas ela não é uma cientista, ela não é uma pesquisadora. Ela está falando ali com autoridade nenhuma, na verdade, né? Ela é uma secretária de um dos braços do Ministério da Saúde lá. Não esqueçamos que ela era anti-médico cubano, ela gritou coisas horríveis na chegada dos médicos cubanos lá em Fortaleza. Ela é anti-SUS, eu tenho gravado, existem vídeos dela antes do Bolsonaro ser eleito, ainda na campanha, em que ela falava abertamente mal do SUS, dizia que o SUS era coisa de comunista, que o SUS é uma coisa socialista num país capitalista, que as pessoas, que saúde é um produto, que a pessoa tem que pagar pela saúde. Então, como é que essa pessoa agora, né, que é com todo esse currículo, inclusive o currículo Lattes dela, como todos viram, saiu notícia disso, tinha coisa falsa escrita no currículo Lattes, trabalhos que ela não publicou estavam lá, ela disse que foi um erro de digitação, não sei o quê. Então, aí ela vai lá e diz que cloroquina é um antiviral, ela é defensora ainda de uma coisa que o mundo inteiro já sabe que não funciona, e diz que na frente da Fiocruz tem um pênis, que, assim, umas coisas que não dá nem para entender como é que uma pessoa daquela está ocupando um posto tão alto no Ministério da Saúde. É simplesmente um horror.